Olá a todos, essa é a videoaula da unidade 4 da disciplina Linguagem de Programação. Meu nome é Simone de Abreu e eu vou estar falando sobre classes e objetos com vocês nessa unidade. Bom, primeiro vamos definir o que é uma classe. Uma classe nada mais é do que um modelo para a gente representar um objeto. Vamos pensar da seguinte forma, a gente pode fazer um paralelo como se fosse uma planta de uma casa para definir uma casa, né? Para definir o objeto casa. Então, quando você define uma classe, a gente define os métodos para essa classe, exatamente como uma planta define o esquema de uma casa. Então, na realidade, se a gente pensar numa planta para construir uma casa, através desse modelo dessa planta, eu posso construir uma quantidade N de casas que sigam esse modelo. Então, você pode usar uma planta para construir qualquer número de casas e pode usar uma classe para criar qualquer quantidade de objetos também. Bom, então uma classe ela não é um objeto, e sim ela pode ser usada para construí-los. Então a gente pode pensar que a classe é como se fosse um projeto, um molde de um objeto. E aí cada objeto que for definido, ele vai ter seus próprios valores para o que a gente chama de variáveis de instância da classe. Daqui a pouco iremos ver esse termo com mais detalhes. Uma classe vai ser pública para que todos possam acessá-la. Nós temos que indicar, né, que é uma classe usando a palavra reservada class, seguido pelo nome da classe. Para compor o nome da classe, o primeiro caractere vai ser maiúsculo, e se for um nome composto, o próximo caractere das próximas palavras também em letra maiúscula. Bom, e aí vamos ter aqui o bloco de abertura, né, dessa classe. Então abrimos o bloco aqui e fechamos o bloco no final da classe. Dentro dessa classe, nós vamos ter o que a gente chama de variáveis de instância, que também são os atributos. Nós vamos ter os construtores da classe para que a gente possa criar instâncias ou objetos. Nós vamos ter os métodos de acesso para poder manipular os atributos dessa classe e vamos ter os métodos que vão definir os comportamentos dessa classe. Bom, atributos. Atributos são as variáveis de instância. Elas vão representar o estado de um objeto, ou seja, vão ser os dados daquele objeto. Podemos resumir como sendo as coisas que um objeto conhece sobre si. Os atributos podem ter valores exclusivos para cada objeto, né, do mesmo tipo, ou seja, de uma mesma classe. Bom, para definir um atributo, nós vamos usar a seguinte sintaxe: modificador de acesso, que pode ser público ou privado, o tipo do dado e o nome do atributo. Lembrando que o nome do atributo sempre é definido em minúsculo e se for um nome composto, a próxima palavra começa com o primeiro caractere em maiúsculo. Bom, e os métodos? Os métodos eles vão representar as operações realizadas sobre os dados de uma classe. Ou seja, se eu quiser manipular os atributos, o valor de um determinado atributo, ou seja, o estado ou o dado desse atributo, eu vou ter que utilizar métodos. E os métodos também definem o comportamento de um objeto e manipulam seu estado. Definição de métodos. Para revisar um pouquinho, o método nada mais é do que um bloco de código nomeado que tem 0 ou mais entradas e gera 0 ou uma saída. Bom, a gente pode utilizar o método sempre que precisar realizar uma específica funcionalidade ou um comportamento. Então, o método ele pode ter uma lista de parâmetros, que é o opcional, que é o que a gente chama de variáveis de entrada de um método. Ele pode ter um tipo de retorno, né? Se ele tiver um tipo de retorno, esse retorno pode ser um inteiro, pode ser uma string, enfim, pode ser qualquer tipo de dado, pode ser inclusive o tipo de uma classe, o nome de uma classe. E ele pode ser também sem retorno, que no caso seria void. E o método também possui o corpo, que é a funcionalidade a ser realizada, ou seja, o conjunto de instruções que vai definir o comportamento desse método. Sintaxe para declaração de um método. Todo método vai ser public, ou a maioria dos métodos serão public. Tem alguns métodos que a gente pode definir como sendo privados.
mas esses métodos geralmente vão ser construídos para serem trabalhados de forma específica pela própria classe. Então, o public significa que a visibilidade em relação às outras classes, ou seja, todo mundo pode enxergar esse método. Esse método vai ter o tipo do retorno, que pode ser sem retorno, ou um tipo como string, int. O nome do método. O nome do método ele começa em minúsculo e se for um nome composto, o primeiro caractere em maiúsculo. Ele pode ter uma lista de parâmetros. Essa lista é opcional. Se não tiver os parâmetros, né, mantém-se o abre e fecha parênteses, né, que indica que é um método. E o início do bloco do método. Esse início do bloco ele vai ser fechado no final, com um fecha-chave. Bom, dentro do corpo do método, o que nós vamos ter? Declaração de variáveis local, que vão ter validade somente no método, ou seja, toda variável que eu declarar aqui só é visível e só é mantida enquanto o método estiver em execução. Vamos ter os conjuntos de instruções para realizar o comportamento e a funcionalidade de um método. Então, posso ter aqui, além da declaração de variáveis, né, que seriam as variáveis locais, posso ter entrada ou saída de dados, posso ter decisões, estruturas de repetição, posso manipular vetores e matrizes aqui também. E se esse método tiver um tipo de retorno, obrigatoriamente nós temos que usar a palavra reservada return para poder retornar o valor a quem o chamou. Bom, para fazer a chamada do método, nós vamos usar o operador ponto, que vai permitir o acesso ao estado e comportamento de um objeto. Ou seja, através desse operador ponto, eu consigo manipular os dados do objeto e eu também consigo fazer a chamada ou invocar, né, o comportamento de um objeto, que seriam as funcionalidades. Bom, o acesso ao método é feito por uma chamada. Geralmente essa chamada é feita dentro do método main. Então, aqui temos os exemplos de um método, né, sendo chamado quando ele não possui uma lista de parâmetros, ele também não tem um tipo de retorno, então eu utilizo o meu objeto, ponto nome do método, daqui a pouquinho vamos definir, né, o que é um objeto. Uma segunda forma de chamar um método, se esse método possui uma lista de parâmetros e não possui um retorno. Uma outra forma, quando o método possui um valor de retorno e não possui uma lista de parâmetros. Nesse caso aqui, toda vez que eu chamar esse método, após a execução dele, ele vai retornar um valor que vai ser armazenado numa variável. E no último caso, um método que tem uma lista de parâmetros e que também retorna um valor. Então, para que a funcionalidade desse método seja executada, ele precisa de alguns valores externos a ele. Esses valores vão ser passados como parâmetro para dentro do método, a funcionalidade do método vai ser executada e ele vai retornar um valor e vai ser armazenado numa variável. Bom, quando o método retorna um valor, ele pode retornar o valor para uma variável, ele pode retornar o valor para um parâmetro de um outro método, ou ele pode retornar um valor para ser impresso, usando aí o System Out Println, por exemplo. Definição de objetos. Um objeto é uma instância de uma classe. Sendo assim, os objetos eles têm variáveis de instância e métodos que são projetados como parte da classe. Então, cada objeto criado a partir dessa classe vai ter seus próprios valores para os atributos, né, as variáveis de instância da classe. Vamos pegar aqui um exemplo da classe dog. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 objetos que são objetos dessa classe. Cada um desses objetos vão ter dados diferentes. Eles não precisam ter os mesmos dados, porém o comportamento deles vai ser exatamente igual. Então, aqui temos uma classe, aqui temos vários objetos que podemos criar a partir dessa classe. Bom, a sintaxe de declaração de um objeto é o tipo da classe, ou seja, o nome da classe, o nome do objeto, que nós chamamos de variável de referência. Tá? Então, nesse item 1, nós temos aqui a declaração de uma variável de referência. Uma variável de referência é como se fosse um endereço
de apontamento para uma localização da memória principal. Bom, no item 2 aqui, nós temos o operador new e o tipo da classe, chamando aqui o construtor dessa classe. Então, toda vez que eu tiver que criar uma instância de uma classe, um objeto de uma classe, eu vou fazer referência a algum construtor. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo referência a um construtor vazio, um construtor sem parâmetros. E o item 3, que é o sinal de atribuição, ele serve para vincular o objeto à referência. Nesse exemplo aqui, atribui um novo objeto dog a uma variável de referência, que seria a variável myDog. O paradigma de orientação a objetos, ele define um princípio chamado encapsulamento. O encapsulamento nada mais é do que a capacidade de ocultar dados dentro das classes, dentro dos modelos. E isso gera uma maior segurança daquele modelo. Então, somente operações especializadas vão conseguir manipular os dados ocultos. Bom, então, significa que as variáveis de instância, ou seja, os atributos de uma classe, eles não devem ser acessados de forma direta. Isso vai gerar um único ponto de acesso a esses atributos, que vai permitir validação de valores, vai facilitar a manutenção de código, e vai ser através desse ponto de acesso que alterações vão ser feitas no código. Como restringir o acesso aos atributos, né? A gente vai restringir pela forma de declarar, fazer a declaração dos atributos. Então, usando aí um modificador, que vai ser o modificador private. Bom, e como é que eu posso acessar os atributos que são privados, né, que não são públicos? Ou seja, se ele é private, ele tem acesso somente pela classe, somente dentro da classe, daquela mesma classe que o definiu. Mas externamente, como é que eu faço com que o meu objeto tenha acesso a esses atributos ou manipule esses atributos? Isso vai ser feito usando os métodos acessores, get e set. O set ele vai ser responsável por estabelecer o valor do atributo e o get vai ser responsável por obter o valor de um atributo. Bom, vamos pensar como é que a gente pode definir a sintaxe de um método set. O modificador dele vai ser public, ou seja, vai ter uma visibilidade em relação a outras classes. Não faz sentido eu definir um método de acesso com outro tipo de modificador, como, por exemplo, o private. Se eu defino atributo private, método de acesso private, ninguém tem acesso a esse atributo. Bom, o tipo de retorno sempre vai ser void. Para definir o nome, sempre vamos usar a palavra set, seguida do nome do atributo. Por exemplo, se o atributo for idade, então vai ser set idade. Na lista de parâmetros, nós vamos receber o valor de alteração da variável de instância, ou seja, qual o valor que eu quero armazenar dentro do meu atributo. E vou inicializar o meu bloco aqui e vou fechar o meu bloco no final, o bloco do meu método. Bom, dentro do método, nós vamos ter a seguinte instrução: this.name recebe name, ou seja, como que eu vou identificar quem é o nome do atributo e quem é o nome passado como parâmetro? Através do operador this. Então, o this significa que essa variável name é atributo desta classe. Então, this.name vai receber o quê? O parâmetro name, o conteúdo desse parâmetro. Já o método de acesso get, como que seria a construção dele? Também vai ser public como modificador, ele vai ter um tipo de retorno que vai ser exatamente o tipo do dado do atributo. Então, se o atributo for idade e o tipo desse atributo for inteiro, então ele vai retornar um inteiro. Se não, vai retornar um outro tipo, que vai ser o tipo do atributo. Ele vai ser composto pela palavra get seguida do nome do atributo e não tem parâmetros. Por quê? Porque a única funcionalidade desse método é pegar o conteúdo, o dado armazenado no atributo name e retornar esse valor.
Bom, vamos analisar um problema. A escola de natação Aqua precisa de um sistema que efetue alguns cálculos para gerenciar as atividades de seus alunos. As informações relevantes para cada aluno são nome, sexo, altura, peso e o ano de nascimento. Com base no ano de nascimento do aluno, a gente deseja saber qual é a idade atual desse aluno. Bom, para inicializar as atividades físicas, também é necessário saber o peso ideal que é dado pelas fórmulas a seguir. Então, o cálculo para peso ideal para homens e o cálculo para o peso ideal para mulheres. E, finalmente, é necessário gerar um relatório com os dados de cada aluno cadastrado. Ou seja, no final, quero saber qual é o nome, o sexo, a altura, o peso e o ano de nascimento para cada um dos alunos cadastrados. O que nós vamos identificar nesse problema? A classe. Que nome seria mais adequado para essa classe? Quais são os atributos dessa classe e quais são os comportamentos ou os métodos que essa classe vai possuir. Bom, como classe, nós podemos definir como sendo a classe aluno. Tá? Não faria sentido aqui definirmos um nome dessa classe como Academia Aqua, por exemplo. Por quê? Porque ali eu não estou representando um modelo que diz respeito à academia. Eu não quero saber ali dados da academia, como nome, como endereço da academia, como atividades que existem naquela academia. Eu quero definir dados que dizem respeito a um aluno, a um conjunto de alunos daquela academia. Bom, como variáveis de instância ou atributos, nós podemos identificar o nome, o sexo, a altura, o peso e o ano de nascimento. E os métodos? Método imprimir, para gerar o relatório, imprimindo todos os estados de cada um desses atributos. O método calcular idade, para indicar, dado o ano de nascimento de um aluno, indicar qual é a idade dele. E o método calcular peso ideal. Então, as variáveis de instância é aquilo que o objeto conhece. E os métodos é aquilo que o objeto realiza, que o objeto faz. As funcionalidades para aquele objeto. Bom, vamos pôr a mão na massa e implementar o problema da escola de natação Aqua.